avivamento me faz enxergar um novo tempo. Os céus abertos, tua provisão, com poder e glória nos estende a sua mão. Os céus abertos, vem sobre nós, te adoramos. Mesmo em meio às lutas, posso descansar. És a minha força, meu sustento, meu respirar. Tu és para mim o avivamento, me faz enxergar um novo tempo. Os céus abertos, tua provisão, com poder e glória nos estende a sua mão. Os céus abertos, vem sobre nós, te adoramos. Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo à aula 7 da nossa Escola de Ministérios, edição especial IEAB 80 anos. Temos muito o que celebrar. Nós estamos nessa Escola de Ministérios olhando para o passado, mas não para ficar preso ao passado, estamos olhando com gratidão, vendo e testemunhando o agir de Deus ao longo dos anos. Estamos vivendo o presente com sabedoria, buscando a sabedoria do alto e com discernimento, e para o futuro, porque nós estamos também pensando a igreja do amanhã, a igreja do futuro, que continue perseverante, que continue cumprindo a sua missão. Então, que as futuras gerações possam também continuar cumprindo a missão que Deus deu ao povo avivalista. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de consolidação, de fortalecimento. Uma igreja forte, uma igreja saudável, ela tem a sua liderança preparada, a sua liderança servindo com alegria, a sua liderança entendendo a sua posição no reino de Deus e cumprindo a missão, cumprindo a obra de Deus, e assim nós vamos alcançar toda a denominação. Esta igreja que tem mais de 1000 congregações, mais de 1000 igrejas espalhadas no Brasil e nas nações, e ainda com muito a alcançar. Isso virá por meio de cada um de nós na realização do trabalho, da liderança nas congregações, e que Deus possa estar te fortalecendo e preparando cada vez mais a sua liderança para cumprir a vontade dele e, acima de tudo, exaltá-lo, glorificá-lo com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações. Hoje, a nossa aula será com o Conselho Regional da nossa região eclesiástica Sul 1. O nosso superintendente regional, pastor Levino Gomes Filho, juntamente com os secretários desta região. E também essa aula vai ser intermediada pelo pastor Vinícius Almeida. Então eu vou passar a palavra para o pastor Vinícius e eles vão então se apresentar para esta aula com muito aprendizado. Continue aí tomando notas, fazendo aí todas as anotações, porque isso fortalece muito o aprendizado. Que Deus abençoe a nossa região Sul 1, todo o Conselho Regional, todos os pastores, presbíteros, missionárias, líderes das nossas congregações. Que Deus fortaleça esta região a cada dia mais e continue frutificando para a obra de Deus. Palavra então aí com o pastor Vinícius. Deus abençoe a todos. Uma excelente aula. Olá, paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo à aula 7 da nossa Escola
de Ministérios, edição especial IEAB 80 anos. Temos muito o que celebrar. Nós estamos nessa escola de ministérios olhando para o passado, mas não para ficar preso ao passado, estamos olhando com gratidão, vendo e testemunhando o agir de Deus ao longo dos anos. Estamos vivendo o presente com sabedoria, buscando a sabedoria do alto e com discernimento, e para o futuro, porque nós estamos também pensando a igreja do amanhã, a igreja do futuro, que continue perseverante, que continue cumprindo a sua missão. Então, que as futuras gerações possam também continuar cumprindo a missão que Deus deu ao povo avivalista. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de consolidação, de fortalecimento. Uma igreja forte, uma igreja saudável, ela tem a sua liderança preparada, a sua liderança servindo com alegria, a sua liderança entendendo a sua posição no reino de Deus e cumprindo a missão, cumprindo a obra de Deus, e assim nós vamos alcançar toda a denominação. Esta igreja que tem mais de 1000 congregações, mais de 1000 igrejas espalhadas no Brasil e nas nações, e ainda com muito a alcançar. Isso virá por meio de cada um de nós na realização do trabalho, da liderança nas congregações, e que Deus possa estar te fortalecendo e preparando cada vez mais a sua liderança para cumprir a vontade dele e, acima de tudo, exaltá-lo, glorificá-lo com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações. Hoje, a nossa aula será com o Conselho Regional da nossa região eclesiástica Sul 1. O nosso superintendente regional, pastor Levino Gomes Filho, juntamente com os secretários desta região. E também essa aula vai ser intermediada pelo pastor Vinícius Almeida. Então eu vou passar a palavra para o pastor Vinícius e eles vão então se apresentar para esta aula com muito aprendizado. Continue aí tomando notas, fazendo aí todas as anotações, porque isso fortalece muito o aprendizado. Que Deus abençoe a nossa região Sul 1, todo o Conselho Regional, todos os pastores, presbíteros, missionárias, líderes das nossas congregações. Que Deus fortaleça esta região a cada dia mais e continue frutificando para a obra de Deus. Palavra então aí com o pastor Vinícius. Deus abençoe a todos. Uma excelente aula. A graça e a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma escola de ministérios. Olha que bacana, estamos aqui, nós da região Sul 1, hoje a aula é focada na região Sul 1, e eu estou com todo o Conselho Regional aqui nessa aula, nesse podcast que nós preparamos para você, e antes de tudo queremos nos apresentar e conduzir essa aula aqui para que seja um tempo e um tema relevante para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. Muito prazer, meu nome é Vinícius, eu sou pastor, estou aqui junto com os nossos amigos, nossos pastores, aqui do Conselho Regional. Quero passar aqui prontamente. Pode começar com o senhor, pastor Cláudio. Graça e paz, pastor Vinícius, e a todos nós aqui presentes. É um prazer muito grande. Sou o pastor Claudson, estou servindo no campo de Diamante do Norte e também como secretário regional de finanças. Maravilha. E olha só que hoje a mesa tem peso, hein? Tem. Está conosco aqui o superintendente regional e vice-preessidente da nossa igreja, da nossa instituição. Pastor Levino, fica à vontade para se apresentar. Um abraço. Vinícius, que privilégio, pastor, podemos estar aqui com a bancada, os nossos companheiros do Conselho Regional, companheiros de jugo, pois carregamos junto essa carga, né? Pela graça e pela bondade de Deus. Maravilha. Então, estamos aqui para fazer esse nosso encontro, essa aula, e eu, na verdade, vocês já ouviram aí, né? Superintendente da região, e agora, excepcionalmente, trabalhando fora aqui do estado do Paraná, mas com alegria, servindo ao Senhor ainda aqui no Conselho Regional da Sul 1. Maravilha. Pastor Gilson, fica à vontade para fazer a sua apresentação.
Glória a Deus. Obrigado, pastor Vinícius. Que a paz do Senhor esteja com todos. É uma alegria, não é, poder participar desse momento tão especial, extraordinário aí no contexto da nossa GREI. Sou o pastor Gilson, secretário regional de jovens e pastor aqui na igreja de Londrina. Deus abençoe. Maravilha. Agora, pastor Júnior. Olá, pastor Vinícius e todos os meus companheiros aqui, bem como os alunos da Escola de Ministério. Que alegria poder estar aqui para mais uma aula muito importante da Escola de Ministérios. E eu quero me apresentar, eu sou o pastor Júnior, sou pastor no campo de Arapongas e também secretário regional de Educação Cristã. Que alegria poder estar aqui. Maravilha. Meus irmãos, e existe uma pergunta que a gente quer levantar aqui hoje para todos os alunos da Escola de Ministério, você que é aí, que é da região Sul 1, ou qualquer outro lugar do Brasil que tem a oportunidade de estar assistindo essa aula. A gente quer levantar uma pergunta que vai nortear todo o nosso bate-papo aqui, toda a nossa aula, que é a região eclesiástica, né? O Conselho Regional, ele só serve para administrar igrejas, né? A região, ela só serve para administrar a igreja ou também para fortalecimento, para comunhão e formação de líderes? Essa é a pergunta que vai nortear aqui todo o nosso bate-papo. E para começar, vamos começar com o pastor Levino. Pastor Levino, quando a gente fala em região eclesiástica, por que muitas pessoas pensam em administração, reuniões e organização? Bom, de fato, a própria natureza de uma região estabelece esse trabalho organizacional, né, para ser efetuado. Porque na prática nós temos demandas que envolvem decisões administrativas, eclesiásticas, né? Nós temos agendas a serem cumpridas, estabelecidas e serem cumpridas. Nós temos relatórios que devemos prestar, né? Um pastor local presta relatórios. Um pastor na região presta relatórios. Um pastor no Conselho Geral presta relatórios. Porque nenhuma organização vai sobreviver se não houver dados, estatísticas, números. Do ponto de vista organizacional, se faz necessário. Temos ainda, somado a tudo isso, eventos que demandam, então, uma série de coisas, como logística, investimento, transporte, pessoal de mídia, pessoal de palco e tudo mais. Então, são coisas assim que implicam as responsabilidades administrativas. Existem alguns CNPJs por trás de tudo isso, né? Muito CNPJ, muita prestação de contas, né? Então, qualquer organização para se firmar e para se fazer adequadamente o seu trabalho, não pode, de forma nenhuma, estar assim, sendo displicente na questão administrativa. E nós temos também a questão financeira, né? Nós prestamos conta, a igreja não paga, por exemplo, imposto de renda, né? Mas a igreja presta conta ao fisco. Então tem a questão da contabilidade, tem a questão de documentos de propriedades, documentos de veículos, documentos vários, né? E isso tudo diz respeito, então, ao acompanhamento do trabalho da igreja enquanto organização. Para nós é um ponto pacífico que a igreja tem essas duas dimensões. A dimensão da igreja viva, da igreja invisível, da igreja de Jesus Cristo, onde está implicada a espiritualidade, mas tem também a igreja que também é uma organização, né? Então, por um lado, a organização ela é imprescindível, né? Na casa é assim, no lar é assim, né? Em todas as partes. Então, essa é uma parte de responsabilidade muito grande da liderança. Agora, o problema é a gente reduzir a região, o trabalho da região, o trabalho pastoral, apenas a questão organizacional, né? E desprezar, então, o aspecto espiritual. É o equilíbrio que vai fazer essas coisas acontecerem de forma adequada, com certeza. Muito legal, pastor, e é importante, né, você que está nos assistindo, você que é membro dessa instituição,
que para você estar participando de um culto, participando do corpo, né? Quanta coisa e quantas demandas está sendo resolvido que você nem sabe, né? Mas para funcionar tudo isso tem toda uma máquina por trás, né? Todo um corpo de liderança, tem todo um secretários, tem todo um trabalho de gestão, né? E como equilibrar isso, pastor? Gestão, formação espiritual, espiritualidade, como equilibrar isso para a balança não pesar só para o lado da gestão ou só da espiritualidade, faltar gestão? Conta para nós aí. Então, assim como é uma organização, toda organização tem uma missão a ser cumprida, né? A missão fica no caminho entre aquilo que é organizacional e aquilo que é, digamos assim, orgânico na igreja, né? E a missão definida ajuda muito essa questão, porque o equilíbrio acontece quando a administração vai servir a missão, não a missão servir a organização, né? A organização deve facilitar a vida da igreja, né? Mas ela não pode engessar o andamento da igreja. O grande problema é quando ela engessa, ela se torna um obstáculo para a questão do avanço, a questão da mobilização da igreja. Então, a organização tem o seu lugar, mas ela não substitui a oração, a vida piedosa, não substitui a questão ligada à vida devocional, não substitui a questão do discipulado, que é o implantar vida na vida das pessoas. A organização não substitui o ensino, não despreza a comunhão e também não tira de foco o cuidado pastoral. Todas essas coisas estão ligadas, né, a serviço da missão. Então, é uma estrutura funcional. Tá. Ela tem que funcionar para o bem, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Pronto. Pastor Cláudio, até aproveitando, o senhor que trabalha na área das finanças, né? Só aproveitando um pouquinho aqui a fala do pastor Levino, existe uma tendência na vida dos pastores em viver esse desequilíbrio na visão do senhor ou não? Na verdade, é um peso, né? Porque pode ser que em algum momento a gente venha ceder mais na parte espiritual para cuidar mais da gestão, porque talvez seja mais fácil, ou vice-versa, né? Existe alguma negligência também, um perigo da negligência de deixar a gestão de lado e falar, não, porque a minha vida principal é espiritual e deixa uma coisa outra de lado. O senhor vê isso dessa forma? Como é que o senhor enxerga isso? Ouvindo aqui o nosso regional, né? A palavra-chave talvez seja equilíbrio, né? Porque realmente você tem que achar esse ponto de equilíbrio, porque o aspecto organizacional ele se torna burocrático, né? E se você não perceber ali, ele vai tomando conta. Até assim, algumas dicas, né, vão ficando, que todos os nossos pastores são orientados a ter um planejamento, né, financeiro, um orçamento, justamente para não cair nesse excesso, né, e não perder de vista o lado espiritual. Tá. Né? Obrigado. E como a gente está tratando de também um tema que a pessoa que é mais envolvida nisso são os líderes, né? E eu queria perguntar para o pastor Júnior, né, até entrando nesse assunto de liderança, que a região também ele é um ambiente para formar novos líderes. Eu sou fruto da região, todos nós aqui somos frutos da região, né? Sim. E, pastor Júnior, qual que é a diferença, né, entre informar líderes e formar líderes? Qual que é na visão do senhor? Sim, há uma diferença, pastor Vinícius. Porque, na verdade, quando informamos os líderes, nós passamos informações a ele, nós passamos apenas conhecimento. Está muito ligado à questão da mente. da mente. Mas quando se fala de formar um líder, aí já fala de um processo. Isso leva tempo. Né? A informação, ela pode ser pontual, ela pode ser algo do momento, dentro de uma necessidade. Porém, a formação, ela leva tempo. Por isso que se diz que quando se informa, a gente dá ao líder o que ele precisa saber. Mas quando a gente forma essa pessoa, a gente desenvolve o líder para o que ele precisa se tornar. Ou seja, essa pessoa, ela tem uma caminhada.
E ela precisa, então, claro, de informações. Mas não é só isso. Porque formar ele depende muito do seu caráter, da sua maturidade e uma série de coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida como líder, né? Por isso que a gente percebe que muitas vezes o líder ele se preocupa muito na informação e não se preocupa na sua formação. Ou seja, porque envolve experiências, envolve um processo longo e ele às vezes quer queimar etapa. E é aí que corre um grande risco. Certo. Porque essa pessoa ela está focando apenas na informação, apenas no conhecimento e está deixando de lado a maturidade que é imprescindível na vida de um líder. Certo. Dá trabalho, irmãos, formar líderes? Muito trabalho. Hã? Muito trabalho. Desde o tempo de Jesus deu muito trabalho, né? Muito. Imagina Jesus com aquela equipe de homens diferentes, né? Com De formações diferentes, né? De características, personalidades diferentes. É a mesma coisa hoje. E eu acho que existe uma palavra interessante que é o processo, né? As pessoas respeitarem o processo, né? Porque hoje tem uma geração muito precoce, né? Que as coisas do dia para a noite, quer se tornar líder, quer se tornar relevante, né? Acho que é importante os alunos que estão nos ouvindo agora entender que existe um processo, existe um tempo, existe uma formação, né, pastor? Não é só a informação. Porque tem informação sobre liderança, você compra um livro, assiste um podcast, você está formado, parece que está formado, não, você está informado. É a questão que está sendo abordada aqui, né, pastor Vinícius? Esse ponto de equilíbrio, né? Entre a organização e o organismo, né? Que particularmente vai te trazer a maturidade. Então, de fato, nós precisamos da bênção, a graça e o favor de Deus para manter esse equilíbrio entre essa parte administrativa, não é? Que faz parte das nossas ações, mas também entender que Deus, acima de tudo, nos deu dons. Então, nós temos a função, mas nós também temos os dons de Deus, né? E a função, ela vai mais para o lado administrativo, de fato, né? E a questão, então, do dom, ela vai mais para o lado organismo, não tão organizacional. E quando se tem esse ponto de equilíbrio, então aí a maturidade, ela começa a surgir e aparecer. Pastor Vinícius, às vezes as pessoas acham que simplesmente ter um certificado já é uma formação. Uhum. Mas, na verdade, o certificado é apenas indicação de uma informação que ele recebeu. Mas a formação em si está no dia a dia, no processo, é cíclico, né? Às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis para poder aprender. É um constante aprendizado, na verdade. E, infelizmente, muitos acabam esquecendo que é assim que funciona e é assim que deve ser, e acaba optando apenas por fazer um cursinho e tal, ter um certificado e tal, e não dá tempo ao tempo, né? A Bíblia diz que ferro com ferro se afia, assim é o companheiro para com o seu companheiro. Isso leva tempo. Então, nos relacionamentos, na submissão à liderança, enfim, uma série de coisas. Passar por experiências na prática, né? Experiências do dia a dia que essa pessoa vai sendo formada. Isso aqui dava só um episódio sobre esse assunto, sabia? Líderes informados e líderes formados. Tá? Não dá nenhum tema só? Então vou ter que cortar aqui pra gente continuar. Mas assim, mantendo esse tema, mas agora eu tenho uma pergunta para o pastor Cláudio, né? Quais que são as áreas, né, que a região tem trabalhado, o que a região tem feito na formação, né, de novos líderes, na formação espiritual dos líderes? Qual que é o plano de ação da região em relação a isso? O que ela tem feito? Importantíssima pergunta, né? E consequentemente é uma sequência aqui da nossa conversa, né? Processo, equilíbrio. A região, ela mostrado aqui do início, né? Que ela se preocupa com toda a característica administrativa, mas também como igreja, né? Nesse ponto de equilíbrio, e pelo menos 4 esferas de ações assim são bem visíveis na formação dessa liderança, né? No contexto da formação espiritual, né? No contexto da região. Digamos assim, a primeira delas é o caráter do líder, né? Quem é o líder quando ninguém vê? Então, esse líder, ele está sendo preparado para ele ter assim uma integridade, né? Hoje nós pensamos numa igreja sólida. Inclusive é um dos valores da igreja, né? Perfeito, integridade, né? Perfeito.
né? Então, assim, a primeira esfera de ação, de investimento na formação espiritual é o caráter, né? Esse líder, ele tem que ser, né, na presença, na ausência, né? Existe uma avaliação, então, de caráter. Com Por isso que tem que certeza. ter uma caminhada, né? Caráter você não Tem que avalia ter. numa prova, né? Exatamente. Isso responde à ideia do processo, né? E, consequentemente, depois do caráter, você vai lidar com a intimidade, né? Estamos lidando com questões espirituais. Ouvimos muito dentro da nossa região o tempo a sós com Deus, a intimidade com Deus. E ela é a base para a liderança, ela é o fundamento mais sólido que se tem, né? Então, assim, é o tempo da oração, o tempo da leitura, da meditação da palavra, né? Tudo isso vai levando esse líder a ele ser um modelo, né? Porque as pessoas, elas olham, que elas vão imitar quem? Né? Primeiro é um homem de caráter, uma mulher de caráter, mas essa pessoa também carrega uma intimidade com Deus. Ela vai inspirar as pessoas. Então nós estamos aqui falando de uma escola de ministério cujo tema é uma igreja viva. Uma igreja viva é formada de pessoas com intimidade com Deus. A vida dele no secreto, né? Exatamente. Muito legal. E a outra área de atuação na formação espiritual é a própria maturidade do líder, né, da liderança, no contexto emocional e espiritual. Por quê? Quando a gente usa muito o termo líder porque ele está atuando, são muitas frentes, são muitos ministérios, né, no corpo de Cristo. Então essa liderança, ele tem que desenvolver a capacidade de lidar com conflitos, com pressões, saber esperar a hora certa, né? Pessoas que estão nos ouvindo, né? De repente, outros que ainda vão nos ouvir, sabem disso. Quando as pessoas estão, no geral, estão muito cansadas, deprimidas, estão em dúvida, elas ficam esgotadas. Então, o trabalho da liderança é trazer encorajamento, é trazer direcionamento. Então, o líder precisa ter essa maturidade emocional e espiritual. Então, essa seria uma área também de atuação na formação espiritual na região. E, por fim, o próprio desenvolvimento ministerial, né? Cada um é chamado por Deus dentro da sua vocação, no seu dom, e tem sido muito importante que ao longo desses anos, atuando juntamente com o Conselho Regional, a gente tem percebido isso. Encontros setoriais, congressos, imersões. Tem toda uma agenda. Toda uma agenda, exatamente. Anualmente. No planejamento ele já é feito anual, contemplando todo esse desenvolvimento ministerial. Legal. Né? Então isso tem sido assim, uma ferramenta muito útil e contínua. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil aqui. E vai ser uma pergunta vai ser pro pastor Gilson a pergunta. Pastor Gilson, tá preparado aí, meu pastor? A pergunta é: existem líderes ativos que são imaturos? E por que disso? Pergunta inteligente, viu, pastor? Na verdade é o seguinte, né? Dentro do texto e contexto de tudo aquilo que está sendo falado aqui, né? A atividade ministerial, ela não é prova da maturidade espiritual. Porque se o líder, particularmente, ele não tiver esse ponto de equilíbrio entre a missão e a organização, ele vai acabar se perdendo. Porque a maturidade, ela se dá nesse discernimento mesmo, nesse ponto, não é? Importante de equilíbrio entre as duas coisas, entre a função que você exerce e o dom que Deus colocou sobre a sua vida, não é? Então, por que isso? Porque a verdadeira maturidade, ela se manifesta no caráter, na constância, na submissão a Deus e na forma de servir a Deus e as pessoas que te rodeiam. Então a maturidade, ela fica evidente na vida de um líder, a maneira que ele está servindo tanto a Deus quanto as pessoas que o rodeiam. Tá. Agora, dentro dessa pergunta, né?
Aí vocês podem, quem tiver a melhor ideia pode responder. Se tiver mais de uma, não tem problema. Qual que é a evidência de um líder imaturo na visão de vocês? O que evidencia que ele ainda é imaturo? Qual que é Falta caráter, falta constância, Acho que a falta de constância- falta submissão, Olha só, entendeu? muito legal, muito bom. Falta de serviço, não é? Você sabe que pode, inclusive, no estudo do comportamento, né, o pessoal fala bastante hoje sobre as inteligências múltiplas, as múltiplas inteligências, né? Isso não fica parte do ministério, né? Nós começamos as coisas pela inteligência espiritual, né? Hoje já se fala, né, se comenta a inteligência espiritual, que é aquela capacidade de ter acesso a informações que são espirituais. E, de uma forma geral, você ouve falar sobre a inteligência emocional, né, que é a habilidade do sujeito conhecer a si, conhecer as pessoas, e com base nesse conhecimento ele poder se relacionar adequadamente com essas pessoas. Então não foge do escopo do ministério a inteligência emocional. E o QI também, né? Porque tem que ter um pouco de inteligência Certo. para receber as informações. As informações não constituem a parte principal do ministério, mas ela está presente no ministério, né? E então a pessoa tem que ter capacidades. E implica essa questão administrativa também, né? Então a pessoa tem que saber interpretar um texto bíblico, por exemplo, né? Fazer uma hermenêutica de um texto, e até se for para aprofundar mais, fazer uma exegese, a depender da pessoa, né? Da formação da pessoa. Então isso implica naquela inteligência intelectual e as outras inteligências também que estão presentes na vida do profissional de uma forma geral, mas que não se despreza no ambiente do nosso trabalho. É integral, né, pastor? Integral. É o homem integral, né? Integral, total. E sabe, pastor Vinícius, que é impressionante a gente notar que alguns líderes são imaturos e essas pessoas, em vez de promover o crescimento do reino, da obra de Deus, elas têm travado, porque acabam se criando conflitos por causa dessa questão, dessa falta de inteligência emocional, de lidar com as pessoas, de respeitar o outro, né, de conhecer o outro, de saber o limite de cada um. Essas pessoas acabam travando e criando barreiras tão grandes que acaba o ministério, a igreja e o próprio pastor não tendo como lidar, às vezes, com situações. Uma situação muito difícil, né? Uma zona de conflito difíceis. muito grande, né? E acaba assim, não tendo um crescimento tão esperado, né? Que a gente tem de ver a igreja crescer, de ver os líderes crescerem, se desenvolverem. Infelizmente, às vezes, uma pessoa, um líder imaturo, cria uma situação tão ruim, tão terrível, que acaba criando aí um impasse enorme. Certo. Eu acrescentaria a isso que eles falaram a questão da impaciência, né? Porque como que você vê um líder imaturo? Como é que se identifica essa impaciência, né? Também ela surge quando você começa a desenvolver um ministério, uma área tão importante da igreja, e de repente aquela pessoa perde a paciência porque ela não vê O resultado rápido. Entendeu? Isso interfere muito. Aí é um ciclo que tem que ficar repetindo, né? Sim. Pastores, assim, uma coisa prática que eu quero falar com vocês aqui na mesa, na bancada, e também aos alunos, uma coisa que eu estou, assim, experimentando nesses últimos dias, como uma prática de leitura bíblica, né? Que tem ajudado bastante a pensar em todos esses aspectos comportamentais, né? Por exemplo, a leitura do texto de Provérbios. Estou praticando agora a leitura do texto de Provérbios, um capítulo por dia. Então, dia 1º do mês eu leio o capítulo 1, dia 2 e cada dia, né? Então, hoje eu li o 19, Provérbios 19. E eu estou ocupando daquelas traduções mais modernas. Por exemplo, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, né? E esses textos, meu Deus, como a gente tem ensinos, princípios, caminhos ali dados no livro de Provérbios, que é um livro totalmente prático, para o dia a dia, né? Para a nossa liderança. Eu dou uma olhadinha esse vídeo e eu falei, meu Deus,
da tua graça, porque eu preciso melhorar nisso aqui, Senhor. Eu preciso aprender a ouvir mais, falar menos, entendeu? Eu preciso ter um pouco de paciência, que o pastor acabou de dizer aqui, né? Um pouco mais de paciência. Eu preciso pensar antes de responder, né? Então, o livro de Provérbios, se você fizer a leitura um capítulo por dia durante um mês de 31 dias, é um capítulo para cada dia daquele mês. E aí você procurar, então, ter uma versão da Bíblia, né, uma tradução da Bíblia, que seja bem moderna, essa mais nova, assim, NVI, nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a mensagem, e você vai ser impactado com a quantidade de aconselhamentos que estão presentes lá nessa área aí, com toda certeza. Pastor Levino, até aproveitando a fala do senhor, né? Falando nessa formação, nessa maturidade que a liderança precisa ter, né? Como que a região tem feito um trabalho com a liderança, tem contribuído? Qual que é o papel da região nesse aspecto? Como que a região tem se planejado para ajudar, né, na formação e da maturidade da liderança? É muito grande o papel que temos que desenvolver nessa área. Mas a própria denominação dá para nós, junto com o trabalho que é efetuado na região, uma série de coisas para a gente contribuir na maturidade espiritual dos líderes, né? Então, por exemplo, nós temos espaços intencionais de ensino. Por exemplo, nós temos os Édens, que são encontros direcionados na região para a liderança da região. Nosso pessoal da Escola de Ministério já conhece, boa parte dos irmãos conhecem os Édens. Nós temos, por exemplo, para os pastores, o CRM, que é um congresso de renovação ministerial, né? A gente tem mentoria. Quando você traz para a equipe um pastor novo, jovem, que está começando agora, jovem não, independentemente da idade, né? Ele é jovem no ministério, propriamente dito, digamos assim, não necessariamente na idade, mas nós colocamos tutores com o pastor, que são pessoas que já andaram um pouco mais, já experimentaram um pouco mais, e esse pastor, então, vai ter esse acompanhamento desse ministro, que já caminhou mais, como tutor, para que ele não fique sozinho, porque as demandas são, de fato, muito grandes. Nós preocupamos com o discipulado. Sim. Né? Há um tempo que você tem muito mais facilidade para praticar um trabalho discipulado, há tempo que você fica com um pouco mais de dificuldade. Então, há uma variante, assim, há um tempo que a coisa flui fácil, há tempos que fica difícil, mas o discipulado é um acompanhamento pastoral interessantíssimo, feito entre os próprios pastores. Né? Nós que somos os mais assim, veteranos, né? Poderemos ajudar muito aqueles que estão começando e aqueles que estão agora ainda trabalhando, né? Por exemplo, nós temos uma dinâmica do encontro mensal nos setores, justamente para promover um ambiente assim, informal, um ambiente onde os pastores podem se reunir, podem receber uma palavra da ministração uns aos outros. Não tem uma pessoa que encabeça isso naquele grupo, mas ela tem um escalado para ministrar uma palavra e todos participam, né, daquela palavra, interagem, troca experiências. É um momento assim, muito, muito bom, muito importante. Todo mês a gente procura fazer isso na tentativa de fazer uma aproximação desses colegas. Outra coisa que a igreja, como denominação, se preocupa com essa questão do aspecto emocional, né? Esse aspecto mental de todos nós, que é um programa voltado para uma assistência aos pastores. É um programa de assistência aos pastores na questão dessa área, né? O PROAMA, chama-se PROAMA, né? Nós temos pastores nossos que trabalham, né? Temos lá uma equipe multifuncional, né? Formada de gente assim, especializada, com formação, para cuidar dos pastores à medida que eles recorrem ao programa. Uma coisa difícil de acontecer é o pastor recorrer. Mas se ele recorre, ele tem um espaço para que ele possa ser atendido psicologicamente, na questão da nutrição, a questão da alimentação, é uma coisa que nós trabalhamos, a questão, enfim. Não falta recursos, né, pastor? Não falta recursos. Então, todo esse conjunto de coisas a gente pensa para fluir no sentido da maturidade do obreiro.
contribuir com ele, dar espaço a ele, dar um terreno a ele, para que ele possa ter, então, esse amadurecimento feito. Não pode ser no carbureto, né? No, sabe, no carbureto você coloca um cacho de bananas, coloca daqui um pouquinho já está madura, né? É diferente daquela que amadura no pé, né? O bom do obreiro é que ele vai é uma fruta que vai madurar no pé até ficar, né? E nós fazemos o quê? Nós damos um espaço para que isso aconteça, né? Então, a região não é só uma instância de cobrança, ela é também um ambiente de cuidado, de crescimento, de encorajamento e acompanhamento desse pessoal. Muito bom. Ok? Nós fazemos esse trabalho também. Maravilha, pessoal. Maravilha. Que bom. Até o momento, falamos aqui sobre a importância do equilíbrio entre a gestão e a espiritualidade. Falamos sobre liderança, formação espiritual, maturidade. E outro ponto aqui que é muito importante, que nós não podemos deixar de falar, é comunhão, meus irmãos. Entrou conosco agora nesse bloco aqui o pastor Odair, seja bem-vindo. Pastor Elon, pastor Adilson, muito bem-vindos a essa mesa, a essa aula de Escola de Ministérios. E eu já vou chegar perguntando, tá? Porque, pastor Adilson, pastor e líder, muitas vezes eles caminham muito sozinhos, né? E o fardo da liderança não é um fardo para se carregar sozinho, né? O que o senhor me diz sobre isso? Pastores, A comunhão é importante? pastores, alunos, é muito interessante. Essa comunhão, ela é essencial. Eu até digo que o ministério sem comunhão é seco. Então não produz, não cresce. E nós temos essa experiência, tanto bíblica, e digamos assim, a comunhão, porque nós fomos criados, chamados justamente para nós estarmos juntos. Não é individual, né? Nós fomos chamados na função de servir uns aos outros, justamente nessa questão da comunhão. E é interessante, o ministério, então, ele não foi desenhado para ser vivido no isolamento. Certo. O isolamento, a pessoa não vai conseguir frutificar, não vai conseguir dar um resultado de verdade, aonde vai ser tratado em comunhão, a questão também do caráter, a questão da postura, tudo que nós ouvimos há pouco. Então, é importante essa comunhão. Até porque, vendo Jesus, um exemplo, Jesus, quando ele chamou os 12, quando ele escolhe os 12, e depois ele envia. E quando ele envia, eles vão 2 em 2. Eles não vão só. Jesus não disse para eles assim, ó, você vai para cá, você vai para cá. Não. Jesus já colocou 2. Isso já é uma comunhão. E a comunhão diária que eles tinham com Jesus, o ensinamento, a comunhão que eles tinham era uma comunhão power. Então, digamos assim, até a questão hoje de uma escola de ministério. Quantas pessoas neste momento estão nos ouvindo? Quantas pessoas hoje estão tendo esse aprendizado? E com certeza lá também os pastores reúnem com os seus líderes, trabalham com os seus líderes. É um momento de comunhão. Esse é o momento de comunhão, é o momento de crescimento. Ministério isolado seca. Interessante isso, né? Muito interessante. Não tem como, né? A liderança e o indivíduo, né? Não é na solitude, né? Na solidão, caminhar de mãos dadas, né? Não tem como. Pastor Elon, aproveitando, falando um pouco sobre comunhão, né? Sobre líder andar sozinho,
Quais são os perigos de um líder caminhar sozinho, andar sozinho? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Então, muito bem. Quando um líder ele caminha sozinho, a tendência dessa liderança ela perde o seu potencial. Porque todo líder que caminha sozinho é sinal que ele pode ter diversas questões que podem prejudicar a vida dele. Como, por exemplo, dele entender que o ministério... Ninguém faz o ministério sozinho. Ninguém pode ser um potencial em liderança sozinho. Por isso que fala toda liderança, ela tem a base da equipe ou ela tem a base de grupo. Então, grupo e equipes, há uma diferença nessa palavra, mas está dizendo não de um. O líder ele pode passar, sim, pelo isolamento, ele pode passar por um momento de isolamento, mas ele tem que voltar à realidade das relações interpessoais. O líder ele pode passar pela solidão, pode também, mas ele tem que entender que ele, ou da solitude, que é a questão entre ele e o seu eu, pode também, mas ele não pode ficar lá. Ele tem que entender que há perigos. Por exemplo, Jonas tentou se isolar do serviço ministerial. Se prejudicou. Até que ele depois compreendeu que ele tinha que se relacionar. Que ele tinha que fazer aquilo para que ele foi chamado. Por exemplo, Moisés também, você vê que ele se isolou querendo fazer o serviço sozinho. A carga pesou. Então ele teve que ter um conselho Exatamente. para que ele pudesse dividir as suas cargas, né? Também nós vemos Davi. Davi já é um outro exemplo do líder que o caminhar sozinho aí, às vezes o pecado também, no sentido da pessoa não confessar, da pessoa ficar na natureza do pecado, aquilo, aflorar aquilo, leva a pessoa a ficar a cometer erros grotescos, até que esta pessoa se abra. Ela tem alguém para conversar, ela tem alguém para dialogar, e para isso o potencial da escola de ministério, já foi falado aqui, sobre o discipulado. Então o discipulado é você se abrir, é você sair desse isolamento, com quem vai conversar, com quem você vai orar, com quem você vai dividir, e aquela pessoa, dois, crescerem juntos. Maravilha. Aquilo que o pastor aqui falou a respeito que Jesus não enviou um, mas de dois em dois. E também tem a questão de isolamento, como a psicanálise diz, do isolamento psíquico, né? Que a gente usa como um mecanismo de fuga também. A pessoa não quer se abrir, a pessoa não quer falar, e para isso a escola de ministérios, a nossa igreja, trabalha isso, a cura integral do ser humano, comunhão do ser humano, equilíbrio no ministério e assim sucessivamente. Maravilha. Pastor Vinícius, me permite? Pode pegar o microfone aqui, meu pastor? Isso. É só um complemento para ajudar aqui. O próprio Jesus, ele não caminhou sozinho. O próprio Jesus, ele preparou os 12 e em todo momento ele estava com os 12. Obrigado. Maravilha. E como é importante isso, né? O líder que está nos ouvindo agora, você que está fazendo essa aula, né? Você não foi feito para caminhar sozinho. Você não vai conseguir ter uma formação espiritual, uma maturidade espiritual sozinho. Você vai precisar de pessoas, vai precisar de gente. Nessa comunhão, por exemplo, existe uma comunhão que é a comunhão abaixo de uma submissão, né? Todos nós somos liderados de alguém, né? Uhum. E quando fala a palavra comunhão também, parece que tudo vai ser... Você vai ser confrontado na comunhão, não vai, irmãos? Não é? E você tem que ali ter maturidade, tem que ter resiliência para ser confrontado, porque nessa comunhão e nessa comunhão de há confronto, há crescimento, né? Mas olha só, existe, pastor Adilson, algum indicador, né? Quais são os indicadores que a gente avalia se a região ela está crescendo, né, nessa comunhão, se ela está trabalhando e sendo assertiva na formação, na comunhão?
O que o senhor tem para dizer sobre isso? Quais são os indicadores aí? Quais são os sinais que diz que a nossa região, que é a SU1, está funcionando como um ambiente, né, de formação e comunhão? Pergunta para mim, né? Pastora Dilson. Pastora Dair. Amém. Graça e paz, né? É interessante, né? Tudo que a gente já está ouvindo aqui nesse podcast, através da Escola de Ministérios, isso para a gente já é um crescimento, né? Tudo que nós já ouvimos e também aquilo que a gente vai ouvir nos demais que vão acontecer na nossa região. E a gente poderia aqui destacar vários sinais que de fato fazem com que esse ambiente ele funcione de uma forma ordeira e natural, né, na igreja. E esses sinais, na verdade, eles acabam, né, incluem líderes mais fortalecidos, tá? Eles acabam fazendo com que a igreja se torne mais conectada. Um ambiente de confiança, gera entre nós um ambiente de confiança. Há também um crescimento espiritual e maior unidade. Acho que esse é o ponto fundamental para a gente criar esse vínculo de unidade, porque ninguém caminha sozinho no ministério. Tudo que foi falado aqui, os nossos irmãos aqui, pastores, ninguém caminha sozinho no ministério. Nós precisamos um dos outros. Então esse é um dos maiores sinais, a questão da unidade. E também a questão de desenvolvimento de novos obreiros e uma cultura assim de cuidado mútuo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui nessa Escola de Ministério, é cuidando uns dos outros. E vamos cuidar também daqueles que vão nos ouvir aí nesse podcast. E com certeza Deus vai estar assim fazendo grandes coisas através desses ensinamentos que nós estamos recebendo nesses dias através da Escola de Ministérios. Maravilha, pastor Odair, obrigado. Acabei confundindo os nomes aqui, viu? Aqui, quando a gente está ao vivo, né, muitos nomes, né? Pastor Odair aqui, ó, perante a Escola de Ministério, eu quero te pedir perdão. Está perdoado. Né? Agora sim, caminhando para o final, né, nós temos um tempo aqui até para respeitar e temos uma audiência que vai estar nos ouvindo, né? Eu quero fazer a última pergunta aqui para o pastor Levino e, né, também já depois deixando uma palavra para ele, palavra final, né, para ele finalizar essa aula. É como que a pergunta, pastor Levino, antes da sua mensagem final, é como que a região tem combatido, né, o isolamento ministerial, o isolamento do líder, o isolamento do pastor. Qual que tem sido assim a ferramenta que o senhor, como superintendente regional, tem utilizado na vida da região? Vinícius, cabe a nós uma responsabilidade muito grande diante de todo esse conjunto de coisas que são elaboradas aqui, né, que são experimentadas por nós, pastores, né? Então, o nosso papel ele deve de ser mais que somente o administrativo. Pesa sobre nós o aspecto administrativo. Mas o grande desafio continua sendo, nós temos uma postura relacional, espiritual, né? É de comunhão que está sendo dito aqui, né? Para buscar isso aqui. Então, cabe a nós promovermos esse ambiente de oração, de escuta, de aconselhamento, dentro do possível de orientação para a família, apoio, encontros de líderes, de tal maneira que a gente possa quebrar essa questão de ficarmos isolados. O próprio ministério em si tem na sua natureza a questão de você ficar isolado. Mas a gente tem que sair dessa casca, entendeu? Romper essa bolha para a gente acessar os demais. Porque se nós fizermos isso, todos iremos crescer, né? Todos seremos abençoados e a igreja com certeza terão líderes equilibrados, amadurecidos, que possam cooperar mais assim para o crescimento da igreja, né? Uma vez o pastor Levino, alguns anos atrás, não sei se ele vai lembrar, mas acho que vai sim. Ele veio com um termo assim, ó, meu companheiro de jugo. O senhor lembra, pastor? Isso. Né? Lembra? Meu companheiro de jugo era a ideia do discipulado. Ele provocou esse ambiente na igreja, né, pastor? Eu acho que é importante também os pastores que estão nos ouvindo agora na Escola de Ministérios provocar e gerar um ambiente de comunhão nas suas igrejas, né, no meio da liderança, principalmente, né, começando pela liderança, porque depois a igreja vai ser reflexo da liderança, né, pastor? Exatamente. Gente, estamos aqui chegando a mais uma aula, né? Mais uma aula da Escola de Formação de Ministérios.
E hoje nós vimos aqui que a região ela não é simplesmente administrar igrejas, não que seja simples, né? Mas as pessoas olham, às vezes tem uma interpretação da região como um órgão, né? Um conselho que só administra a igreja, mas também ela trabalha na formação de líderes, na formação da maturidade dos líderes e no ambiente de comunhão, né? Coisas que são extremamente importantes. Então, quero desde já passar a oportunidade para os pastores, né? Se despedir, né? Dos alunos aí da escola de formação e depois vamos para o final. Pastor Levino, vou passar para o senhor para começar, ou o senhor quer deixar para finalizar? O senhor que manda aqui, pastor Levino. Tudo bem. Vai ser para finalizar. Pastor Levino, fica à vontade, viu? Amém. Pastor Odair. Tá de marcação, Ele hein? tá de marcação comigo, hein? Será que o senhor pode... Ele tá olhando pra mim, não pensando parece, no né? pastor Adilson. É que vocês moram perto. É por isso. Mas que bom, Pastor, é vamos uma lá. alegria poder participar aqui desse momento aqui de comunhão, né? Estamos aqui em comunhão, na verdade, né? Então é um tempo de crescimento para nós. E dizer assim, que a região ela se preocupa assim com os pastores, ela tem esse amplo campo de possibilidades para os pastores crescerem, tanto ministerialmente como também espiritualmente falando, na comunhão, né? Tem pastores servindo, se colocando à disposição para se discipular outros. Então, acho que a região está, né, de parabéns sobre isso e a gente vai só crescer. E olhando aqui para a tela aqui, né, assim, Escola de Ministérios, uma igreja viva. Olha Então, só. Avivamento é uma igreja viva. Bem? Maravilha. Então, Deus abençoe você. Pastor Elon, fica à vontade para se despedir do pessoal. Muito bem. Realmente esse podcast marca, né? Marca gerações, porque esta fala ela está indo para muita gente, e falas aqui importantíssimas de que uma escola de ministérios ou uma igreja viva produz avivamento. E essa é a nossa igreja, uma igreja que está produzindo avivamento, e todos aqui trabalhando, né, na essência da comunhão e principalmente dos mandamentos recíprocos, né, encorajai uns aos outros, amai uns aos outros e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a cada um e obrigado pela oportunidade aí. Maravilha. Pastor Adilson, pode puxar o microfone, fica à vontade para despedir dos nossos alunos. Maravilha, né, gente? É power. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada aluno, os pastores aqui. Isso aqui é um privilégio muito bacana, oportunidade de nós estarmos colocando os alunos, pastores, todos, ter esse conhecimento da nossa região eclesiástica, do avivamento bíblico, né? Então, eu louvo a Deus e desejo a todos bênçãos sobre bênçãos. Maravilha. Pastor Levino, fica com o senhor aí a Agora palavra minha vez. final. Agora é a sua vez. Fica à vontade. Glória ao Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui com os nobres e ilustres colegas de ministério, companheiros de julgo, né? Todos que estão participando aqui nesse podcast. E é isso mesmo. Nós pensamos em igreja, em região, mais que um órgão de administração. Tem o aspecto administrativo, tem esses pontos que são necessários para toda a organização, mas nós queremos que nós sejamos um ambiente espiritual, de formação e de comunhão entre os nossos irmãos. E nós fazemos um apelo que essa natureza administrativa, essa natureza espiritual, de formação, de comunhão, possa ir para os campos, ir onde você está, onde cada aluno está agora, para que a nossa igreja seja esse ambiente que sempre tem sido uma igreja viva, sempre o será. Uma igreja que vai formar pessoas, uma igreja que vai unir pessoas, uma igreja que vai contribuir para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Administrar, sim, mas não somente. Mas queremos ter um ambiente espiritual, de formação e de comunhão entre todos nós. Grande abraço aos alunos. Que privilégio estar aqui, pastor Vinícius. Maravilha. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui finalizando então a nossa aula e até já, se Deus quiser. Um abraço.